Olá, estamos aqui começando mais um podcast Vinho Novo e hoje, gente, um momento muito especial. É uma honra para mim estar aqui com a nossa bispa Ana Cláudia. Seja bem-vinda, minha bispa. O privilégio também é meu de estar aqui de frente com você e de frente com você que está nos assistindo. Certamente o vinho novo está sendo derramado e continuará sendo derramado sobre as nossas vidas. Uau, já começamos assim, viu, gente? O fogo aqui já começou, graças a Deus. Bispa, e nós estamos nesse tema tão importante, né, do DDD, que é o Dia de Decidir Destinos, que já estamos há alguns anos, né, realizando esse evento. E é sempre uma alegria tê-los aqui conosco, inclusive os nossos bispos, né, que foram os pioneiros aqui em Maceió. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para quem está aí, né, conectado, inclusive, como foi a sua trajetória, porque vocês chegaram aqui logo cedo. Estava lhe perguntando agora há pouco quantos anos de ministério. A senhora vai aqui falar para quem está conectado. E eu queria que a senhora colocasse como tudo começou e como se faz para que esse vinho continue se renovando todos os dias. Amém. Então, querida, a gente casou em 1986. Uau! Outro gente, dia mesmo. Alguns nem eram nascidos ainda. E com 6 meses de casado, nós mudamos aqui para Maceió. Então, nós fizemos agora 39 anos de casado, então tem 38 para 39 anos de ministério. Nós chegamos aqui como obreiros, ainda não éramos pastores, e passado mais ou menos os 2 anos aqui, nós fomos ordenados a pastores. Né? Ficamos um tempo, depois fomos ordenados a bispos, e aí estamos aí nesse projeto. E eu também já nasci no lar evangélico. Uau, certo? Então, assim, desde bebê eu vivo na igreja e tenho aí esse tempo de sempre estar renovando algo de Deus nas nossas vidas, porque esse é o projeto, esse é o propósito. Ok, bispa. Que coisa boa. A senhora nasceu num lar cristão. Muitos dos jovens, muitas das pessoas que estão nos ouvindo também nasceram num lar cristão. E muitas vezes existem momentos, situações, circunstâncias que as pessoas terminam desanimando e às vezes esfriam na igreja, às vezes no ministério. E eu queria que a senhora contasse pra gente se já houve alguma situação assim, onde a senhora passou por circunstância, que talvez percebeu que o vinho novo, né, já não existia mais e Deus precisou trazer um vinho novo, um renovo, na verdade, no seu ministério, na sua vida. Já houve alguma situação assim, alguma circunstância? Então, quando eu era jovem, adolescente, eu não queria ministério. Ah, sério? Porque assim, a gente, filho de pastor, e a gente vê o desafio que é mexer com gente, as dificuldades que eles passaram. Então, assim, eu falava assim, eu não quero ser esposa de pastor, eu não quero ser pastora, eu não quero cuidar de gente, que dá muito trabalho. Uau. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi encontrando com Deus, a gente foi tendo momentos assim, de encontro com Deus. Num retiro, na época era retiro, a gente teve esse encontro com Deus. Se você me perguntar assim, quando você se decidiu por Jesus, eu não tenho um dia. Mas eu tive encontros que foram mudando e foram trazendo sobre mim esse desejo de fazer a obra de Deus. Uau. E quando eu já estava... conhecia já o pessoal de Goiânia, o Bispo Robson, a Bispa Lúcia, a gente foi fazer um congresso, um acampamento lá em Goiânia na época. Aí lá eu conheci o Instituto, conheci o seminário, e então eu fui ingressar no seminário. Foi bem por aí assim, mais ou menos, e daí para cá é sempre assim, sempre tem algo que vai nos desafiando e vai trazendo essa unção nova sobre nós. Uau! Bispa, a senhora falou sobre essa crença como filha de pastor, né? A senhora colocou assim que havia uma crença de que eu não quero trabalhar com igreja, e nós estamos também, né, de frente com pessoas que são filhos de pastores, são filhos de ministros na igreja, que muitas vezes, né, tem essa demanda muito grande e às vezes por alguma situação algum filho pode associar isso. Então, que conselho, né, que
que palavra a senhora pode trazer exatamente para os filhos de pastores, filhos de ministros, né, missionários, pessoas que ministram muito na igreja, às vezes tem essa demanda muito grande na igreja. É claro que hoje há um cuidado mais especial, né, com os filhos, com a própria família, mas eu queria que a senhora, como filha, né, como filha de pastor que foi, trouxesse esse direcionamento, esse conselho para esse vinho novo. Eu acho que o que mais importante, você não é filho de pastor e você tem que necessariamente ser um pastor, certo? É um chamado que Deus dá para a gente. E aí é você dizer sim a Deus, não para uma função, não para um rótulo, mas para cumprir a vontade dEle. Porque é isso que Deus nos chamou para a terra, né? Independente do rótulo de ser pastor ou não, nós temos um chamado. E aí, quando você começa nesse chamado, e aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Então, não tenha medo de dizer sim ao chamado de Deus. Não tenha medo. Por quê? Porque a obra não é nossa. Uma das coisas que a gente aprendeu muito cedo é que a igreja não é nossa, as pessoas não são nossas. Porque no início a gente ficava meio apavorado. O que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Aí depois a gente entendeu. Não é nosso, é de Deus. E Deus vai fazer. Se Ele chamou, Ele capacita, Ele conduz e as coisas vão acontecendo. Então, é isso. Não tenha medo de dizer sim ao chamado, independente se você é filho de pastor ou não. Se você foi ferido, querido, volte para Deus, volte para a casa dele e saiba que Deus tem um projeto para a sua vida. Em nome de Jesus. Uau! Bispa, e a senhora também como mãe, né, como avó agora, tem 2 netinhos, né, e um a caminho, 3 netinhos. E a senhora sempre esteve com seus filhos na igreja, né? Mesmo no ministério, sempre se doando. Eu já ouvi várias histórias da senhora, onde sempre dava o seu melhor. Uma mulher, a senhora é um exemplo, né? Nos inspira, é um exemplo de uma mulher zelosa. Eu lembro de muitas histórias que a senhora já me inspirou muito, né? Até falando, às vezes não tinha... eu não tinha decoração perfeita na minha casa, mas eu criava, eu dava um jeito. Às vezes eu queria uma roupa diferente, eu ia lá, fazia a roupa. A senhora também tem muitos talentos, muito criativa. E tem muitos exemplos, né, que a gente já ouviu da senhora. Então, eu queria que a senhora falasse também agora para as mulheres jovens, né? Quantas jovens, né, já estão no Arena, né, estão no evento, mas são casadas, têm os bebês pequenos, as crianças pequenas, às vezes saiu de um ritmo muito intenso do Arena, às vezes está no Arena mesmo, e às vezes está com essa dificuldade de administrar a casa, o casamento, as crianças pequenas. E aí eu queria que a senhora trouxesse também um conselho, né, de sabedoria para essas mulheres, para essa nova fase. Para né? as mamães. Para as mamães jovens. Isso. Primeira coisa, o mais importante do que seus filhos é o seu marido. Uau! Por quê? Porque os filhos crescem, eles vão embora de casa e você fica com seu marido para sempre. Em nome de Jesus. Esse é o projeto, né? Isso aí, yes! Graças a Deus. Então, assim, geralmente, quando a gente ganha o bebê, a gente fica muito voltado para o filho e esquece o marido. Mas é normal também, e o marido tem que entender que é uma fase que vai passar. Mas, então, a prioridade é Deus, depois o marido e depois os filhos. E os filhos precisam entender que a nossa prioridade, acima de tudo, é Deus. E, assim, uma das coisas que nunca a gente deixou de fazer nada foi por causa dos nossos filhos. Uau. Entendeu? Por quê? Porque filho é bênção, filho não é tropeço, filho não é barreira, filho é bênção. E a gente tem que criar eles no meio da gente. Então, eu viajava com eles, eu levava eles para todo lado, eles dormiam, levava colchonete, dormia no chão. Então, assim, meus filhos são bênçãos, eles não são barreiras para eu viver o propósito de Deus, certo? Também eu não posso sobrecarregá-los, mas eu nunca também fui assim, vocês têm que ser, vocês têm... Mas a nossa vida era tão intensa que eles entraram nisso junto com a gente. Então, eles participavam de tudo. Então, a mulher jovem, ela tem que aprender a dosar as coisas, né? Primeiro Deus, depois seu marido, seus filhos. E a obra do Senhor. Por quê? Você não precisa parar de fazer nada, porque você tem filho. Carrega esse menino. Yes! Coloca
como é que chama? O canguru, o canguru, né? Bota o coloca ele bichinho lá. ali dentro. Hoje a gente tem tanto artifício que na minha época não tinha. É verdade. Fralda descartável era muito difícil, hoje é bem fácil, né? É tantas coisas que a gente não tinha e que hoje tem. Só que, ao invés de facilitar, parece que as pessoas estão complicando cada vez mais. E filho não é complicação, filho é bênção, filho é cumprimento de propósito, é gerar um homem, uma mulher que tenha caráter, que tenha princípios. Isso que é o nosso desafio como mãe. Então, uau, que bênção, bispa. E uma última dica também que eu quero que a senhora deixe. Temos muitos jovens nos acompanhando e muita gente que quer casar, né? Aí daí eu quero que a senhora traga algumas dicas práticas também para esses jovens que ficam assim, eu quero casar logo, nessa igreja não tem homem, não tem mulher, não tem a pessoa certa. Qual o conselho para esses jovens que estão aí ansiosos e preocupados e desesperados aí para chegar logo nessa fase? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Muito bom, bispa. Sabe de uma coisa? Você tem que fazer a obra do Senhor. Você tem que correr para Deus. E, de repente, você vai olhar para o lado e tem alguém correndo do seu lado. Uau, Então, assim, eu até falei hoje na minha pregação de manhã que, às vezes, a gente fica olhando muito questão de aparência. É bonito, não é bonito, é isso, não é aquilo. Mas olha o caráter da pessoa. Menina, jovem, olhe se a pessoa com que você está querendo casar, se ele trata bem a mãe, se ele trata bem as pessoas, se ele é trabalhador, porque homem preguiçoso é uma canseira. É verdade. E o homem, quando for olhar uma mulher, também veja como ela se porta, como ela conversa. Então, são coisas que a gente precisa ver. E, acima de tudo, se aquelas pessoas servem ao Senhor, se aquelas pessoas têm a mesma sintonia que você. Eu fiz Instituto Bíblico e a gente viu assim, pessoas dentro do seminário que tinham um ministério super promissor. E aí, o que aconteceu? Ele escolheu a esposa não pelo ministério. Tinha uma menina dentro do seminário que era apaixonada nele, mas ele, como ela não tinha o padrão que ele queria, ele escolheu uma outra pessoa. Aquela pessoa era ruim? Não, mas ela não tinha a mesma sintonia que ele tinha. Uau. Consequentemente, o ministério dele foi enterrado. Uau, que forte entendeu? isso. Então, assim, escolha quem vai andar junto com você. Quem tem a mesma visão, quem tem a mesma missão. Se você pretende desenvolver um ministério, você escolhe as pessoas que vão fazer parte disso. Uau. Né? É isso que a gente tem que ver. E se não for bonitinho, a gente ajeita ele. Eu peguei muito essa dica. Não que eu tenha precisado, mas isso foi muito bom, bispa. Porque as pessoas ficam assim, mas ele é... A gente ajeita. Isso, fica depois do jeitinho que você sonhou. Olha só, bispa, que coisa boa. Nós fizemos, assim, um momento onde a senhora falou um pouco sobre a sua vida, a sua experiência e como nós aprendemos com a senhora. E uma das áreas também que nos inspira muito é o seu ministério mesmo, a sua força, a senhora ali no ministério junto com o bispo Lindomar, quantas implantações de igrejas, que crescimento e quantas vezes nós como líderes mesmo, pessoas também na igreja, na liderança, passam por várias situações e quantas vezes eles desistem. E às vezes estão precisando de um renovo mesmo. É como se a energia tivesse acabado ali, ou o vinho está acabando e precisa de uma nova alegria, precisa de um odre novo, de um vinho novo. E aí eu queria também que a senhora deixasse uma palavra, né, um incentivo para essas pessoas, para os líderes, né, no ministério, aquelas pessoas que trabalham na igreja, que desenvolvem ministérios na igreja, que estão desanimados. Porque olha a tua experiência, minha bispa, né? 38, quase 40 anos de ministério. E eu sei que vocês já enfrentaram situações difíceis, mas vocês continuam aqui, firmes e fortes, e nos inspiram a cada dia. E nós temos muito a aprender com vocês. Então, eu quero que a senhora deixe essa palavra aí de incentivo para essa pessoa que está aí desanimada, triste, com relação ao ministério, à liderança. O que você precisa entender foi o que eu já falei. A obra não é sua, ela é de Deus. Então, quando você se doa para Deus, Ele é responsável. Quando você quer fazer as coisas por você próprio, você vai se frustrar.
Mas quando você deixa Deus fazer, você vai sendo renovado. Certo que tem momentos que é difícil mesmo, né? A Bíblia fala, Jesus fala, tantas situações onde pessoas se desanimaram. A gente vê Elias, o profeta, que em um momento ele destrói vários profetas de Baal, ele destrói todo mundo e, em seguida, ele foge de uma mulher que ameaça de morte. E uma das coisas que nós precisamos no ministério, e em qualquer área da igreja que você trabalha, não se isole. O isolamento vai te afundar. Então, quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, procure alguém, converse com alguém, chore, não tem problema chorar, pode expor a sua dor, procure alguém que vai chorar junto com você, que vai orar junto com você, que vai te animar, e saiba que Deus te conduzirá para um vinho novo, para uma presença nova. Então, não se isole. Uma das coisas que acontece muito das pessoas é elas se isolarem, parar de procurar ajuda, parar de, às vezes, até vir para a igreja. Aí, com certeza, Deus não nos quer na caverna, Deus nos quer no monte. Né? Quando Deus tira Elias da caverna, ele fala, vá para o monte. É lá que a gente busca e a gente tem esse renovo da presença de Deus. Então, queridos, procure ajuda e vá para o altar, vá para o joelho, vá chorar diante de Deus. Pare de chorar para quem não pode mudar a tua vida. Chore para quem vai mudar a tua vida, que é Deus e a presença dele. Uau, bispa, que palavra, né? Que palavra. Amém. Muito obrigada, que tempo precioso, né? Nós já aprendemos tanto com a sua vida, né? Só de olhar a sua vida, né? De ver tudo que vocês construíram, quanto vocês nos abençoam, nós já aprendemos. Imagine esse tempo aqui. Muito obrigada e até a próxima, não é? Até a próxima. Podcast também aí. Até a próxima. Daqui a pouco tem mais para vocês. Tchau, tchau.